Então vamos ao texto da palavra do Senhor desta noite. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, estando cheia e puxando-a para a praia e assentando-se, apanha para os cestos os bons, os ruins, porém, lança fora. E disse-lhe o Senhor: entendes essas coisas? Eu estou pulando o verso 49 e 50. Entendes estas coisas? E disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e também coisas velhas. Amém, Jesus. Pai querido, nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção, Pai, que possamos compreender, Senhor meu Deus, a Tua palavra, compreendemos o Teu propósito e o Teu querer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, o sentido desta noite, do projeto de Deus para a nossa vida, a gente já vai entrar nesse texto aqui, é o seguinte: eu gostaria de falar sobre uma ideia de Deus que pode mudar para sempre a nossa vida, que pode alterar significativamente o rumo da nossa vida. Se Deus der uma ideia para nós, em vários sentidos, na questão de projeto, de vida, isso vai tornar você grande ou se tornar maior do que você, vai se tornar grande em você e acaba se tornando maior do que você. Por exemplo, nós temos o caso do Steve Jobs. Cadê as canetas? O caso de Steve Jobs, né? Steve Jobs teve a ideia do iPhone. E a ideia tornou-se maior do que o próprio Steve Jobs. Por que a ideia se tornou maior do que ele? Steve Jobs já morreu, mas o iPhone não para de evoluir. Uma ideia que ele teve lá no passado, uma ideia, um planejamento dele lá do passado, tornou-se maior do que ele. A ideia se tornou maior, porque quando ele começou a fazer lá na loja do seu pai o projeto de alguns computadores, entendiam de informática, e começaram a trabalhar. De repente a ideia se tornou maior do que o lugar, aquela garagem já não comportava mais aquele projeto, aquele plano dele, a garagem se tornou pequena para todo aquele projeto que ele tinha. Quando Deus dá uma ideia para nós, a ideia ela é poderosa para fazer com que se torne maior do que o lugar onde a gente está. Por isso que Isaías, capítulo 54, verso 2 e 3 diz: amplia o lugar da tua tenda, estenda-se as cortinas da tua habitação, não impeças, alonga tuas cordas, firma bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Então o que o Senhor estava dizendo? O Deus estava falando para o povo de Israel, dizendo o seguinte: olha, o projeto que eu tenho com vocês é muito grande, tanto é que o texto começa assim, diz: alega-te, ó estéril que não deste à luz, porque maiores serão os filhos da solitária do que daquela uma que teve filho. E ela está prometendo isso: eu vou suprir a sua necessidade, eu vou abrir as portas, eu vou derramar as bênçãos, mas vocês precisam, para que eu derrame as bênçãos, vocês precisam ampliar o lugar da sua tenda, estender as cortinas da sua habitação. Quer dizer, vocês precisam abrir a sua mente, acreditar, ter fé, que Deus pode fazer coisas maiores ainda do que tudo aquilo que já foi feito até agora, que Deus pode abrir portas que vocês jamais imaginaram e trazer bênçãos que a gente jamais imaginou. Deus soprou sobre nós o seu próprio DNA, o fôlego de vida do próprio Deus sobre a nossa vida. E Deus tem uma criatividade infinita. Ele soprou sobre nós o seu maravilhoso dom, que muitas vezes fica adormecido em nós por toda a vida. Se Deus é um Deus criativo, se Deus é o Deus da criatividade, eu já falei isso numa das pregações aqui, existem peixes que a gente jamais imaginou que tenha dentro do oceano, dentro dos rios, que Deus guardou só para o louvor da sua glória. Estrelas que o homem jamais imaginou que possa existir e que ele não vai encontrar. Eu estava ouvindo uma pregação do cientista, Dr. Adalto, e ele estava falando a respeito que tem algumas estrelas
que já estudadas na NASA, que ela dá uma volta em si mesma, a própria estrela dá uma volta em si mesma, e quando ela gira, ela produz um som muito bonito, um som maravilhoso. Então, quer dizer, Deus fez tudo isso. Deus é um Deus criador, é um Deus maravilhoso. As constelações, a áurea boreal que tem lá, lá no polo, né? Que coisa tremenda. Tudo isso Deus criou para quê? Para louvor da sua glória, porque Deus é um Deus criador. E quando Ele soprou sobre nós o seu fôlego de vida, Ele soprou sobre nós a sua graça, Ele soprou sobre nós o seu dom. A Bíblia, ela mostra isso, que nós temos o DNA de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Então, dentro de nós existe uma criatividade muito grande. Nós temos capacidade de criar. Não tem como criar igual. A minha criatividade não é igual à criatividade do Daniel, nem igual à criatividade do irmão Luiz. É diferente. Cada um de nós. E isso é o lindo de tudo isso. Isso é o maravilhoso. Alguém cria na informática. Olha que coisa linda. O outro fala assim, mas o que tem a ver? Não tenho nem ligo para isso, né? Mas o outro cria numa escultura. O outro fala assim, mas escultura não tem nada a ver. Mas o outro cria na arte. E assim vai. Então nós temos a capacidade de criar, que muitas vezes fica adormecida em nós durante toda a vida. Essa criatividade fica adormecida durante toda a vida. E por que fica adormecido? Muitas vezes por causa de fracasso, da gente já ter tentado uma vez e não deu certo. Aí você não vai fazer, não, eu já fiz, não deu certo. Então isso acaba impedindo a gente de dar luz, de dar vazão à criatividade de Deus na nossa vida. Circunstâncias contrárias, é igual o Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, nos salgueiros que lá havia penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levavam cativo diziam, sejam alegres, cante-nos uma canção de Sião, mas como poderei entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Então o que ele estava dizendo? O povo pedia, cadê a sua criatividade? Cadê o seu louvor? E vocês sabem disso, todos vocês sabem disso, que quando a gente não está muito bem, a gente não quer cantar, a gente não quer tocar, a gente não quer dar o nosso dom, mesmo que seja para louvor e glória do Senhor, a gente não quer. E então, muitas vezes na nossa vida, nós somos impedidos de usar essa criatividade, por quê? Por causa de circunstâncias contrárias à nossa vida. Coisas que aconteceram em nós, coisas que aconteceram na nossa vida, que roubaram essa graça da criatividade. Mas não é que eu perdi o dom, é que ele está adormecido dentro de mim. Ou traumas na infância, né? Às vezes a pessoa quer cantar, vai lá no banheiro, pega a escova de cabelo e começa a cantar, e a mãe fala assim, cala a boca! Eu já vi isso, tenho testemunho de pessoas na própria família, que dizem assim, olha, eu sempre quis cantar, mas minha mãe dizia assim que eu era uma taquara rachada, que não servia para nada, né? Então, desmotivadores. Às vezes você vê pessoas que às vezes nem tem muito talento, mas o pai motiva, a mãe motiva, não, vai, você vai conseguir, você vai vencer, e a pessoa vence. Enquanto que outros, a turma só fica, olha, você não vai chegar lá, você é ruim. Quantas vezes, na minha própria vida, eu já vi isso, na questão de tocar violão, quantas críticas eu já recebi nessa área. Bem, é verdade que até hoje não aprendi direito, mas pelo menos eu saí do quem quer pão, né? Eu falava assim, que eu não ia chegar em lugar nenhum nessa área da música, mas hoje, pelo menos, uma grande noção eu tenho, porque eu sou apaixonado por isso. Talvez se eu desse mais vazão a esse dom de Deus da minha vida, que é o dom da criatividade, a música estaria florescendo muito mais na minha vida. Mas como eu priorizei outras áreas, ela não age com a sua totalidade. Crenças limitantes, né? É aquela situação que vem às vezes, do próprio trauma de criança, às vezes por causa de alguma situação, eu não vou conseguir, eu não tenho condição, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou imperfeito, eu nunca venci nada na minha vida. Aí quando vai fazer alguma coisa, aquela crença limitante trava a nossa mente. E por que ela trava a nossa mente? É a nossa defesa, as crenças limitantes da nossa vida, o nosso subconsciente trabalhando, dizendo para eu não fazer,
É uma defesa, é para evitar que eu corra risco. Mas muitas vezes essa defesa impede de um negócio maravilhoso que poderia acontecer na minha vida, não acontecer. Timidez, enfim, são coisas que podem acontecer, que vão adormecendo esse dom de Deus na minha vida. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele fala que nós não devemos desprezar o dom de Deus que está em nós, e também temos que despertar o dom de Deus. 1 Timóteo capítulo 4 diz assim: por essa razão te digo que despertes o dom de Deus que há em ti. E 2 Timóteo, capítulo 1, diz: não desprezes o dom de Deus que é em ti, que foi dado por imposição de mãos. Quer dizer que existem dons de Deus na nossa vida que muitas vezes precisam ser despertados. Aqui o apóstolo Paulo estava falando sobre o dom ministerial, sobre o chamado ministerial de Timóteo. Mas nós podemos também entender que Deus está querendo falar conosco a respeito de eu despertar algo que tem dentro de mim. Despertar a direção de Deus, a unção de Deus, a revelação de Deus, o projeto de Deus e a criatividade de Deus, a ideia que Deus pode dar na minha mente. Uma ideia pode mudar toda a minha história, né? Em que área a criatividade se expressa em você? Pense bem, querido. Qual é a área aqui são só alguns exemplos, mas tem muito mais, né? Alguém pode ser um especialista na arte, outro na música, outro na dança, na moda, né? Já pensou um crente fazendo moda? Não, pastor, mas será que é de Deus? É de Deus, Deus pode preparar, é até melhor que seja um crente, porque não vai competir contra esse mundanismo que existe aí, né? A arte de cozinhar, tem gente que só sabe fazer feijão, arroz e ovo frito, mas tem gente que tem uma arte de cozinhar, que decora os seus pratos, que faz coisas diferentes. Decoração, né? O nosso irmão Hernani trabalha com isso, né? A parte de decoração, fazer móveis diferentes, usar sua criatividade para isso. Mas existe muito mais para a nossa vida, na área da construção, na área da pintura, né? A nossa irmã Rosa faz as suas artes lá, a pintura, dá até aula disso, no ensino, nos trabalhos manuais, em vendas. Vendas também é uma arte? Sim, também é uma arte. Na arte da comunicação, onde que Deus pode levar? Trabalhar com software, né? Criatividade no software. Mas, pastor, existe isso? Eu não sei se vocês sabiam, mas nós temos um membro aqui da nossa igreja que é responsável, em grande parte, pelo aplicativo do Banco Itaú no nosso celular. Foi que construiu aquele aplicativo, agora está construindo e mudando o aplicativo do Bradesco. A Bia está fazendo a construção disso aí, colocando. Que coisa tremenda, queridos, que coisa tremenda. Então, pode ter arte em software? Pode ter arte no aplicativo. O Daniel está estudando sobre análise e desenvolvimento de sistema e está vendo isso, quanto pode ser criativo um software, né? Um aplicativo, um app, o quanto pode ser criativo. E queridos, o que dá o diferencial é o criativo. Por exemplo, essa apresentação nossa não poderia ser num PowerPointzinho e fazer a mesma coisa? E por que a gente quer fazer? Porque a gente quer um negócio criativo, que chame a atenção, que fale com você, para você não dormir no momento aqui, porque é cansativo, trabalho o dia inteiro, estudo o dia inteiro, chega agora, o sono vem, a canseira vem, mas um pouquinho de criatividade pode trazer despertamento. Pega um prato com arroz, feijão e ovo, feito lá na minha casa, e um prato com arroz, feijão e ovo, feito por um chefe gourmet. É a mesma comida, mas é diferente. O jeito que ele coloca no prato, a maneira que ele põe, a criatividade faz a diferença. Às vezes a mesma coisa, mas com criatividade muda completamente. Informática, numa escola bíblica dominical, criatividade para segurar as crianças, para segurar os alunos numa escola bíblica, na medicina, na ciência, enfim, tem tantas áreas que a criatividade ela pode estar se expressando. E Deus é um Deus criador. Deus é um Deus criador. A Bíblia diz, e criou Deus, então Deus é um Deus criador. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Então, veja bem, Deus criou o homem.
Mas Deus não só criou o homem, Deus criou o homem à sua imagem. Quer dizer que eu sou o reflexo da glória de Deus, eu sou semelhante a Deus. É claro que um homem pecador que foi destituído da sua glória, mas que recebeu de Deus um poder criador em uma área específica já determinada por Deus. É interessante que essa área da criatividade, queridos, se você não precisa pensar, Senhor, aonde é que o Senhor vai me colocar? Não, não precisa, porque isso já está sendo trabalhado na sua vida desde criança. Tem uma área na sua vida que é aquela área que desperta, que você diz, puxa vida, olha, eu queria ser isso, eu gosto de ser isso, eu gosto de fazer isso, eu tenho prazer nisso, né? Já está dentro de você, né? Qual que é essa área? Essa precisa você saber qual é essa área, descobrir que área é essa, né? Pense sobre essa ideia única, ideia que pode revolucionar a sua vida. O que é uma ideia que pode mudar completamente o curso da sua vida? Algo que já foi colocado por Deus na sua vida, que já está implantado por Deus no seu coração, que já existe dentro de você desde quando você nasceu, desde quando você foi gerado. Você tem aquela paixão por alguma coisa, tem aquela paixão por fazer alguma coisa, aquilo lá te encanta. Às vezes fazer uma comida, às vezes cantar, dançar, alguma coisa que te encanta desde criança. Aí você pode falar assim, pastor, mas o que me encanta, vamos dizer assim, para mim, vamos supor que eu, 52 anos, o que me encanta é dançar. Eu tenho um prazer em dançar, e não dançar qualquer dança, eu tenho um prazer de dançar aqueles balés do Bolshoi e aquelas coisas. 52 anos, dá para eu começar a fazer isso? Não dá. Mas se eu tenho prazer sobre isso, aonde é que Deus quer me usar nessa área? Talvez para começar a criar uma agência de balé e começar a trabalhar e passar para outras crianças a alegria que eu tenho no meu coração e que elas não têm. Isso não quer dizer que você tem que parar tudo que você está fazendo, que você tem que sair do seu emprego e começar a fazer isso. Não, é você usar o seu emprego e começar a trabalhar com essa ideia que Deus coloca no seu coração, que Deus, se ainda não colocou, Ele vai trazer uma revelação nesta área e vai mudar o curso da sua vida. E vai fazer uma alteração no curso da sua vida através disso. Abrir uma porta que você jamais imaginou na sua vida. Às vezes, cuidar de cachorro, prazer de cuidar de cachorro. Queridos, eu não sei se vocês sabiam, mas o marketing digital, uma das coisas que está dando muito dinheiro é sobre ensinar a cuidar de cachorros. Videoaulas que as pessoas estão fazendo sobre alimentação de cães, sobre cuidar de cães, sobre lavar o cão da maneira correta, sobre como tirar as pulgas do cão, e a pessoa está vendendo essas videoaulas. Tem gente que está aprendendo agora, tem uma senhora que ela tinha um nicho disso daí, ela trabalhava só com isso daí, fazia o marketing digital, estava ganhando muitos reais, quando eu falo muitos reais, é mais de 100 mil reais, estava ganhando sobre isso. Aí ela começou a estudar, porque ela viu que o nicho era muito bom, que o mercado era muito bom, começou a estudar sobre adestramento de cães. E aí ela mudou do nicho dela, que ela já tinha uma boa prova social, as pessoas já reconheciam ela como uma especialista em animais, ela começou a trabalhar com adestramento de cães. E agora a renda dela, que já era mais de 100 mil reais, dobrou. Então, queridos, só porque a pessoa é apaixonada por cães, só porque a pessoa é apaixonada por cães, começou a dar videoaulas na internet sobre isso. Isso é muito interessante, queridos, isso é muito interessante. Existem áreas que a gente jamais imaginou na nossa vida que pode aparecer. Agora, pense sobre essa ideia, não tenha pressa, gaste dias, se for necessário, porque essa ideia pode mudar a sua vida. Vá em oração, comece a orar, pede uma revelação de Deus. Deus, o que é que o Senhor pode trazer? Qual é a ideia? Pensa muito sobre isso. Comece a orar sobre isso, peça uma revelação de Deus sobre isso. Deus vai conduzir a sua vida para uma nova ideia, uma ideia que pode transformar a sua casa, transformar a sua vida. Uma das coisas que o judeu tem é a graça da criatividade. Pensa bem, um país pequeno,
um país de uns 50, 70 quilômetros de largura, por uns 200 de comprimento, aonde só tem deserto, aonde não tem água, aonde passa uma escassez muito grande, e o país, um dos países mais ricos desse mundo. Nós já passamos um vídeo aqui mostrando sobre quem é Israel, eu vou até depois passar para vocês uma descrição do vídeo, como é Israel hoje, maior potência, uma das grandes potências no vôlei, uma das grandes potências em diversas áreas, na economia, no equipamento bélico, um Israel que a gente jamais imaginou, porque Deus deu criatividade lá atrás. Vários prêmios são ganhados por judeus. Albert Einstein, judeu, um dos grandes cientistas desse mundo. Temos muitos, aqui no Brasil nós temos judeu, o Silvio Santos é judeu, olha a criatividade do camarada, né? Roberto Marinho, descendente de judeu, nós temos muitos judeus que foram muito bem sucedidos. O fundador da Bolsa de Valores dos Estados Unidos eram judeus marranos que estavam querendo criar a Bolsa de Valores no Nordeste do Brasil, e os brasileiros não aceitaram, expulsaram eles, foram para os Estados Unidos e abriram a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, poder de criatividade, qual é a área? Quem criou a Bolsa de Valores? Ele tem prazer pela arte? Quem criou a Bolsa de Valores? Ele tem prazer sobre comunicação? Tem prazer em cozinhar? Não, ele tem prazer sobre economia, matemática. E aquela criatividade fez com que a pessoa saísse da mediocridade. Quando eu falo mediocridade, não é estar na média. De ele poder ser um professor de faculdade de matemática, um professor de contabilidade, para começar a abrir um outro negócio. Silvio Santos, ele vendia canetas na rua. Deixou de vender caneta na rua para se tornar o dono do SBT. Porque usou a criatividade. Tudo começou o quê? Carnê do Baú da Felicidade, que não sei se alguém lembra, eu não era dessa época, mas me contaram, que o Silvio Santos, ele tinha o Baú da Felicidade com o programa do SBT, que no começo acho que não é nem SBT, hein? TVS, né? TVS. Foi na Globo também. Foi na Globo também, isso, depois TVS, né? Então, mas como ele começou? Vendendo bugiganga, vendendo panela, não é, irmão Luiz? Vendendo panela de pressão. Meu pai comprava muito disso aí. Aí a gente morava em Tatuí, aí a loja do Baú era em Sorocaba, pegava lá com os carnezinhos tudo quitado, ia trocar em mercadoria lá em Sorocaba. Ia trocar em mercadoria, né? E aquilo lá é uma festa. A turma falava, puxa, esse negócio é muito bom, porque a gente compra, pode ganhar o negócio. Se não ganhar, troca por mercadoria, é muito bom. E o Silvio Santos fez a mala. Agora, veja bem, não tem um monte de gente que sai por aí, não sei se vocês já viram, aqui em Nova Odessa eu vi pouco, mas talvez em outras cidades, aquele pessoal que pega aqueles carrinhos, igual o carrinho de reciclagem, e enche de bugiganga, coloca lá aqueles espelhão grande, né? Aqueles cestos de roupa, e coloca aquilo lá e sai na rua. É o mesmo carnê do Baú, é a mesma coisa, só que o Silvio Santos falou assim, eu arrastar esse carrinho na rua? Não, eu vou criar um carnezinho, vou entrar na televisão e vou fazer. O Chacrinha, não que eu estou apoiando, mas só mostrando o poder da criatividade. Chacrinha começou com um programa de rádio numa chácara. E era o programa da Chacrinha, porque ele fazia um programa numa chácara. Aí o programa da Chacrinha, chegou o programa da Chacrinha, e de repente alguém falou assim, ô seu Chacrinha, e ele gostou, falou, não é que isso aqui é bom? Melhor do que me chamar de Abelardo Barbosa, é me chamar de Chacrinha. E ele começou com o Chacrinho. E aí ele começou a mudar. Tudo através de uma ideia fora do comum. Qual é a ideia fora do comum que Deus pode te dar? Aí Maneus começa a observar, fala, pastor, eu estou vendo que esse negócio de venda aí, de bazar, está dando um monte de dinheiro, eu poderia abrir um negócio desse aí. Beleza, eu acho que é um negócio excelente, que de repente pode dar muito certo. Agora, abrir mais um brechó é uma concorrência muito grande. Agora, roupas customizadas e usadas, de repente, pode ser uma outra ideia. O que é uma roupa customizada? É a roupa que você passou, que você colocou um cheirinho, que você dobrou, que você pintou, que você fez um bordadinho nela. Roupas
antigas customizadas, roupas antigas customizadas. A ideia fora do comum é você sair de dentro da caixinha para criar algo que é semelhante, porém com um novo visual, uma nova maneira de ver as coisas, e não ser o que todo mundo faz, mas algo diferenciado, algo diferente. Então, o que eu estou trazendo exemplos para vocês do que nós podemos fazer. Agora, veja bem, existe algo que a Bíblia diz para uma ideia fora do comum, né? Como eu já falei. A Bíblia diz o seguinte: eis que faço novas todas as coisas. Deus é um Deus de coisas novas. Deus pode trazer uma nova ideia que revolucione a nossa mente, mas nós temos que aprender uma coisa: Deus também trabalha com coisas antigas. Deus não só trabalha com coisas novas, Deus trabalha com coisas antigas que podem ser trabalhadas e podem ser melhoradas. E aqui eu volto no versículo que a gente estudou lá no comecinho. Igualmente o reino do céu, semelhante ao homem que lança a rede e apanha toda a qualidade de peixe. Toda ideia, tudo aquilo que vem na sua mente, vai trazendo, depois senta. E vai ver, não, isso daqui dá certo, isso daqui não dá certo, isso daqui é bom, isso daqui não é bom. Vai separando, isso daqui é bom, mas não convém para mim como crente, isso daqui é legal, mas não funciona para mim, não, isso aqui eu vou fazer. Mas agora veja bem, o versículo 52 diz assim, Jesus falando lá para os seus discípulos, vocês entenderam? Ele disse assim, nós estamos entendendo. Aí disse, por isso, todo escriba que é instruído acerca do reino dos céus. Ele está falando de escriba que se converteu ao Senhor. Porque pode ver o versículo. O escriba que é instruído no reino dos céus. Ele aprendeu a palavra, ele entendeu o que Deus está falando, ele compreendeu que Jesus Cristo é o Senhor, ele compreendeu os valores do reino de Deus. Todo escriba que é instruído é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e também coisas velhas. Ele não está falando do seu lixo, está falando do seu tesouro. Na nossa vida nós temos tesouros, coisas novas que Deus está colocando, mas temos tesouros antigos também. Qual é o maior apóstolo que a gente tem no Novo Testamento? Claro que apóstolo no Novo Testamento. Qual o maior apóstolo que a gente tem? Que escreveu mais cartas, que foi a maior liderança da igreja, que corrigiu o pai da igreja, Pedro? Paulo. É o maior apóstolo que a gente tem, é o referencial. Se nós tivéssemos só as epístolas de Pedro, para a gente instruir a igreja, a gente teria só um pouquinho de 1 Pedro, 2 Pedro. João, 1 João, 2 João, 3 João. E o Evangelho de João, que é muito importante. Mas e Paulo? 13 epístolas, cuidando, aconselhando, instruindo, orientando a igreja do Senhor. Quando houve a primeira reunião, lá em Atos capítulo 15, na primeira reunião em Jerusalém, o que acontece lá? O povo se reúne e fala assim, ó, negócio é o seguinte, agora os gentios, é o próprio Paulo que está falando, agora os gentios estão se convertendo ao Senhor, os gentios agora aceitaram Jesus como Salvador. E agora, o que a gente faz com eles? Circuncida ou não? Coloca a lei sobre eles ou não? Paulo está falando que Paulo foi instruído na lei. Paulo agora se tornou um ganhador de almas e agora não sabe o que fazer com esse povo que ele está ganhando o povo gentio. E agora? Aí Pedro fala assim, ó, vocês sabem que quem começou a pregar para o gentio fui eu, lá na casa de Cornélia, onde Deus derramou do seu Espírito Santo. Vamos fazer o seguinte, não vamos colocar sobre eles um peso que nem os nossos pais conseguiram carregar. Mas vamos dizer para eles que eles apenas se abstenham da carne sufocada, da idolatria e do sangue. Que eles não comem coisas com sangue e também da prostituição. Era só esses 4 itens que Pedro deixou para a igreja. Só isso aqui. Se o camarada fizer isso, já entrou no reino do céu. Irmãos, vida cristã é só isso daqui? É só isso daqui? Não é. A gente sabe que não é. Tem um monte de coisa. Paulo saiu de lá e levou o discurso. Gente, ó, o negócio é o seguinte.
os judeus tinham que cuidar da circuncisão. Paulo trouxe esse problema por causa do próprio pessoal que estava chegando lá na Galácia dizendo que o povo tinha que se circuncidar, que tinha que guardar a lei, e falou, eu acho que não. Aí trouxe no primeiro sinédrio de Jerusalém e falou, e agora? Aí Pedro falou, não, fala que só isso daqui tá bom. Aí Paulo sai e fala, mas Paulo complementa com as suas 13 cartas, falando a respeito da importância. Ele falou assim, 1 Coríntios capítulo 5, ouço que no meio de vós existe um problema tal, que não existe nem entre o povo que não é crente, que o homem se deita com a mulher do seu próprio pai. Isso é uma coisa terrível que está acontecendo. Ele começa a instruir pessoas que levam o seu irmão em julgamento nesse mundo, sendo que poderia ser julgado das coisas da igreja dentro da própria igreja. E vai situações que são colocadas ali que Paulo vai trazer instrução. Por que Paulo trouxe essa instrução? Porque Paulo tinha um tesouro das coisas velhas. Ele aproveitou o que ele aprendeu lá atrás e agora filtrou aquilo na sua fé cristã e traz agora um novo ensinamento dentro da palavra de Deus. Então todos nós temos que aprender isso, que nós temos no nossa vida, e tirando dessa área espiritual, mas pensando aqui dentro de nós, tem coisas na minha vida, tem ideias que Deus vai dar, projetos que Deus vai dar, que são novos, que começam a gerar a partir de agora em oração, porque nós vamos ter um tempo de dedicação, não hoje, mas na nossa vida, um tempo de dedicação dizendo, Deus, qual é a ideia que pode mudar a minha vida, que pode revolucionar minha casa, que pode transformar a minha igreja, que pode abrir as portas que a gente jamais imaginou, qual é o projeto que o Senhor tem, que pode mudar completamente a minha família, Senhor. Agora, observe bem, o que a Bíblia diz aqui, ela diz o seguinte, tirai, pois, o talento daquele que tem, e dai-o àquele que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver dado, se terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, se-lhe-á tirado. A pessoa recebeu um talento, recebeu um dom, recebeu uma dádiva de criatividade na sua vida. Aí, de repente, ele ao invés de pôr em prática aquilo, ele abafa aquilo para o resto da vida e diz, eu não vou. E de repente você vê alguém fazendo a mesma coisa que você gostaria de fazer. E você fala assim, puxa vida, eu não contei para ele, mas essa ideia era minha. Esse projeto era meu. Quem queria abrir um pet shop era eu, e não o Daniel. Mas eu tive a ideia a vida inteira e de repente o Daniel, que nem cachorro não tem, abriu um pet shop. Como é que pode uma coisa dessa? Porque se eu não uso, se eu enterro o talento, ele tem um prazo de validade comigo. Se eu não uso, Deus passa para outra pessoa. Deus passa, olha que ele diz assim, tirai o talento e dai ao que tem 10, porque qualquer que tiver dado, se terá em abundância. Vocês já notaram que tem gente que de repente ele é talentoso numa área, de repente se torna talentoso na outra, e talentoso na outra, e de repente aumenta o talento dele em outra, e aumenta mais ainda em outra. O que está acontecendo com ele? É porque aquele que tem será dado mais ainda, porque ele está colocando a sua cabeça em prática, ele está colocando os dons de Deus, o talento de Deus, Deus está sendo glorificado através da vida dele, enquanto que o outro está ali no cantinho, fala assim, nunca tive oportunidade de nada na vida, Deus nunca sorriu para mim, nunca consegui fazer nada, eu sou um zero à esquerda, eu sou inútil. E ele está adormecendo o talento dele, ele está fazendo o quê? Talvez por causa das suas crenças limitantes, por causa de acusações, de crítica, de timidez, de um monte de coisa. Mas, querido, se a gente colocar isso em oração, Deus pode nos despertar do sono. Deus pode arrancar essa timidez e, de repente, a gente vai entender que essa ideia de Deus vai ser colocada em prática. Porque quando não usamos o presente de Deus, Deus passa o presente para outra pessoa, porque a ideia de Deus nunca morre. Deus pode passar para outra aquilo que Ele deixou para você fazer. Olha que coisa interessante isso. Nós temos que colocar nossa criatividade em prática. Se Salomão se tornou um dos homens mais prósperos
e um homem que atendia a gente o dia inteiro, como ele fazia para administrar a sua casa? Como que ele fazia para administrar o reino? É claro, se é um rei, já tem alguém para administrar. Mas se ele tem uma ideia, essa ideia é diferenciada. Então, como que ele faria? E aí eu fui ler isso daqui dentro da palavra do Senhor. Isso, vocês lerem 1 Reis capítulo 4, vocês vão ver que Salomão tinha um monte de provedores. Pessoas que trabalhavam na administração. Em alguma tradução diz administradores, em outra diz provedores. Diz assim, e tinha Salomão, olha que coisa tremenda, comece a viajar na história. E tinha Salomão 12 provedores sobre Israel, que proviam ao rei e à sua casa. E cada um tinha a prover um mês no ano. Então o que acontecia? Para não ficar pesado para Israel, porque Israel se tornou uma nação rica e próspera, Salomão, daquilo que ele recebia, ele repartia com Israel, semeava no reino, para que aumentasse a produtividade, para que aumentasse a lavoura, para que aumentasse o gado, para que aumentasse tudo ali, mas precisava haver um tributo, que é aquele retorno que o povo dá ao rei. Qual é o retorno que ele fez? Bom, nós temos 12 tribos em Israel, então nós vamos dividir com 12 provedores, cada um em uma tribo. Você tem esse março desse ano, você vai suprir a necessidade do palácio, depois só março do ano que vem, para não ficar pesado para a tribo. Então só daqui um ano, e você no mês de abril, e você vai cuidar desse mês de abril, depois só no outro ano, no mês de abril. Olha que coisa tremenda! Olha que coisa tremenda, quer dizer, os provedores não tinham que todo mês estar suprindo, nem as tribos, mas ele ia cuidando, e sempre havia uma provisão. E aqui está falando sobre isso, mas fala muito mais lá na frente sobre outras coisas. Bom, o que é prover? Segundo o Wiki Dicionário, ele diz o seguinte, prover é providenciar, é tomar providência sobre. Por exemplo, a mãe era quem provia o bem-estar da família, quer dizer, quem já observava o bem-estar da família. O que é prover na questão de prover o bem-estar da família? É eu pensar o seguinte, meu filho ficou doente, eu tenho que comprar remédio, aí eu comprei remédio, ele já ficou bom, mas ele está com imunidade baixa. Mas quando ele ficar doente de novo, vou comprar o remédio de novo. Não, eu vou começar a observar o que está derrubando a imunidade dele, se a alimentação, vou mudar a alimentação dele, se é o lugar que ele dorme, eu vou trocar o colchão dele, se é o lugar se é o quarto que ele está dormindo que está mofo, eu vou pintar o quarto, eu vou mudar, eu já vou cuidar, eu vou providenciar para que ele continue tendo saúde. Eu já vou olhar para o futuro. Quando se compra um carro, por exemplo, aqui no nosso país, a gente tem um clima bem interessante. Esses dias agora nós estávamos tudo de blusa de lã, né? Tudo de jaqueta de couro, né? Mais uns dias nós estamos assim, meu Deus, cadê os ventiladores? Meu Deus, não tem ar-condicionado não, porque vai estar muito quente. E quando se compra um carro no inverno, o carro que você compra no inverno, ele vem com ar-condicionado ou não vem? Vem. Mas você não comprou no inverno, por que ele não deixou para instalar no verão? Porque ele já está provendo, prevendo, analisando o que você vai precisar lá na frente. Salomão fazia a provisão, ele tinha os provedores que iam olhar lá na frente. Hoje tem, mas daqui um ano. Então daqui um ano eu já tenho alguém para cuidar daqui um ano. E ele vai cuidar em fevereiro de 2019, mas fevereiro de 2020 é ele também. Fevereiro de 2021 é ele. É provisão, é previsão, é observar aquilo que está lá na frente, é ver, enxergar antes, é ter visão de águia. Então, Salomão já observava lá na frente, O nosso Deus é o Deus provedor. Amém, queridos? Nós servimos a um Deus provedor. E se nós servimos o nosso Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando Abraão chega lá e o filho fala, pai, cadê o cordeiro para o local? Você falou, Deus proverá. Quer dizer, Deus já está vendo lá na frente, Deus já está enxergando o que está acontecendo, Deus já sabe da luta que eu estou passando e Ele proverá.
Ele vai na frente, Ele vai suprir. Agora, se Deus, Ele provê todas as coisas, se Ele é o provedor do pão, se Ele é o provedor do cordeiro, será que Deus também não é o provedor no campo das ideias? Será que Deus, se a gente entrar em oração e buscar o Senhor, Deus não vai trazer uma revelação para nós que vai abrir a nossa mente, para a gente mudar o nosso futuro, para a gente mudar a nossa casa, para as portas se abrirem e coisas novas acontecerem? O nosso Deus é o Deus provedor também das ideias. E Davi aprendeu isso com Deus, ensinou isso a Salomão. Davi estava ensinando a Salomão. Lembra que Davi ensinou a sabedoria para Salomão? Agora ele estava ensinando a intimidade com Deus. Se o buscardes, será achado de ti. Quer dizer, se você buscar, Deus vai revelar coisas grandes, Deus vai revelar coisas firmes, Deus vai revelar coisas maiores. Querido, você possui o dom de Deus, o dom da criatividade. O que nos mantém no nível que estamos é a falta de ideia. Desperte o dom de Deus que há em ti. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê uma ideia. Porque uma ideia da parte de Deus pode colocar você em outro nível. Pode transformar, mudar a sua vida financeira. Pode transformar a sua história. E aí que eu roubo a frase de um pregador norte-americano que ele diz o seguinte: o nosso maior problema não é falta de dinheiro, mas é falta de ideia. Se eu tiver uma ideia, uma direção, um projeto, uma visão de algo novo, algo revolucionário, fora do comum, que saiu fora da caixinha, de repente é a mesma coisa, é o brechó, mas é colocado como customização de roupas antigas. Então mudou completamente, a aparência da frente não é aquela aparência em todo lugar, é uma aparência diferente, é de um magazine de customização de roupas antigas. É a mesma ideia, mas ela está fora da caixinha, ela muda completamente. Então isso aí pode transformar. Nosso maior problema não é a falta de dinheiro, o nosso maior problema é a falta de ideia. Se Deus me der uma ideia, a minha história muda. Deixa eu tentar aqui colocar algo para vocês, de algumas perguntas que poderiam ajudar na sua ideia. Isso daqui é um conceito bem interessante. Qual o novo conceito essa ideia está trazendo? Vamos lá, irmão Joel resolveu montar uma ferramentaria. Porque ele gosta de mexer com ferramenta, é o prazer dele. Ele gosta de contar, olha, o martelo, porque isso aqui não é um martelo comum, isso daqui é um cabo diferenciado, ele é um cabo feito dos carvalhos lá do Oriente Médio, essa parte de metal aqui é um aço duro que veio lá do Japão, é da mesma confecção das facas guinso, feito de pedaços de bombas. Agora, beleza, montar uma ferramentaria é uma coisa. Agora, qual novo conceito essa ideia traz? O que isso difere das outras lojas de ferramenta que tem na cidade? O que você pode fazer, às vezes, com uma portinha pequena? O Silvio Santos vendendo caneta e, de repente, resolve vender bugiganga. Mas o que é o diferencial dele? É o canezinho que a pessoa troca por mercadoria. É uma mudança de ideia completa de tudo que se aprendeu. Então, qual novo conceito essa ideia pode estar trazendo? O que essa ideia tem a ver com as pessoas? Eu gosto de cozinhar. Beleza, o que tem a ver com as pessoas? Tem tudo a ver. Eu gosto de prancha de surf. O que tem a ver com as pessoas? Em Nova Odessa não tem, mas em Santos e em Guarujá tem. É diferente, né? A quem interessa essa ideia? Isso daqui já muda completamente. Se eu entendo a quem interessa aquilo que eu quero fazer, eu começo a identificar o meu público-alvo. Para quem que eu vou oferecer. Não adianta o Jean querer fazer prancha de surf e oferecer para mim. Eu não sou o público-alvo dele. Não vai adiantar nada. Eu tenho que entender quem é o seu público-alvo, né? O que isso difere das outras ideias? Se todo mundo faz, por que o meu é diferente, né? Se essa ideia se tornasse um produto, qual o nome que você daria para esse produto? Então, essa ideia sua, eu vou abrir um canal no YouTube. E qual o nome desse canal?
Fala, garoto. Então, beleza. Serginho Grossman construiu o programa dele com esse slogan, Fala, garoto. Então, se essa ideia, porque a ideia pode ir mudando com o tempo, se essa ideia se tornasse produto, qual o nome você daria para ele? E o que essa ideia vai produzir hoje? E como ela estará daqui 2 anos? Sempre essa pergunta vai vir, querido. Sempre essa pergunta. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Por quê? Eu tenho que projetar algo hoje, de acordo com a minha situação hoje. Não adianta o irmão Hernani começar a projetar poltronas de assento para foguetes da NASA. Não vai adiantar. Porque não tem nem cliente para isso. Mas se o projeto dele é daqui 5 anos estar dentro da NASA com isso daí, então ele vai começar a projetar hoje o sofá, mas já vai procurar os caminhos, porque daqui 5 anos ele quer estar lá na NASA. Daqui 5 anos, alguém faz as poltronas daquilo lá. Alguém faz. Ou será que nasce do zero? Aparece do nada. Fala, Shazam! E apareceu a poltrona do foguete. Não. Alguém faz. Porque alguém teve essa ideia de um dia fazer. Então, qual é a sua ideia para daqui 2 anos? Para daqui 5 anos? Aonde você quer estar daqui 2 ou daqui 5 anos? Amém, queridos? Entenda o estudo de hoje como uma grande mola propulsora. Mas eu gostaria que você, na sua casa, você continuasse esse período de oração. Buscando ao Senhor, dizendo, Deus, qual é o teu projeto para a minha vida? Qual é a grande ideia que o Senhor vai me dar que vai mudar a minha história, a história da minha casa, a história da minha família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar em pé.